Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, como costuma fazer, os Estados Unidos da América irão em seu socorro. Esse foi o recado direto de Trump ao regime islâmico do Irã. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Você já está sentindo o cheirinho de intervenção militar do B2 de novo em território iraniano? É a pergunta que o Ivan Kleber vai responder para nossa audiência aqui da tarde. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da OS, segunda edição. Boa tarde, Reziane. Uma saudação especial a você e a toda a nossa audiência que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 2, aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Olha, realmente o presidente Donald Trump, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, passou ali, cravou uma linha vermelha que o regime não pode ultrapassar. Essas manifestações, Geisiane, estão acontecendo já há 6 dias, inclusive agora, enquanto estamos ao vivo, já é noite adentro no Irã, e as pessoas estão manifestando contra o regime. Nós já registramos mais de 50 cidades com pelo menos uma manifestação nesses últimos 50 dias. Inclusive, essas imagens que nós estamos vendo agora são de hoje. Essa manifestação, Geisiane, começou por conta de uma insatisfação com a economia, a moeda desvalorizando, e inclusive empresários. Alguns, precisamos aqui dizer, que até outro dia sustentavam o regime, davam o seu apoio ao regime, agora começam a largar a mão do regime do Ayatollah. Diante deste cenário de crise econômica, então as pessoas começaram a sair para as ruas, em um primeiro momento, Geisiane, pedindo ali, fazendo demandas para que a economia melhorasse. Isso foi no primeiro e no segundo dia. Hoje elas já pedem a queda do regime. Para lembrar um pouco, né, salvo a devida proporção, obviamente, o 20 centavos deles. Eles saíram há 5 dias atrás, 6 dias atrás, pelos 20 centavos da questão da economia, enfim, e hoje já pedem a queda do regime, inclusive com grandes parcelas da população pedindo a volta da monarquia, representada pelo Pahlavi, que é filho do Shah Pahlavi, que foi deposto pela Revolução Iraniana Islâmica do final da década de 70. Bom, nesse cenário, Geisiane, 6 pessoas já morreram, o regime está usando da força para tentar conter as manifestações, e aí então nós temos essa publicação do presidente Trump dizendo que ele pode intervir caso isso continue. Ele fez isso recentemente na Nigéria, ele alertou, não é, que se a perseguição a cristãos continuasse, os Estados Unidos atacariam, como de fato atacou. Nós também podemos presumir aqui, Geisiane, que quem está tentando de alguma maneira convencer o presidente Trump a tomar uma ação no Irã é Israel. Nós sabemos que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu passou inclusive o Réveillon com o presidente Trump na Flórida, eles provavelmente estiveram reunidos, o Irã sim foi assunto, né, das reuniões que eles tiveram ali, e um ator importante que pode, de alguma maneira, convencer Trump é Israel. Lembrando que Israel, até o momento, vem se mantendo à distância dessas manifestações, até porque muitos iranianos querem um regime, mas um novo sistema de governo independente de qualquer ligação com outros países, principalmente com Israel. Neste contexto, nós temos atualizações importantes, porque o lado iraniano já respondeu as declarações do presidente Trump, inclusive Ali Larijani, que é o atual secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, através de uma publicação que nós podemos ver nas imagens, alertou que os Estados Unidos e Israel estão por trás dessa manifestação, que seria por conta de uma questão econômica, e que Trump deveria saber que a interferência dos Estados Unidos nessa questão interna significaria desestabilizar toda a região e destruir os interesses americanos. O povo americano precisa saber. Trump deu início a essa aventura, eles devem se preocupar com a segurança de seus soldados. Bom, nós também tivemos declarações de pessoas do parlamento iraniano dizendo que bases americanas na região, no Oriente Médio, seriam alvos potenciais caso os Estados Unidos, de alguma maneira, intervenham nessa questão. Um ponto importante que a gente precisa trazer aqui para a nossa audiência, Geisiane, quando o Laranja ele fala em estabilidade regional e a interesses americanos, ele está dizendo o seguinte: se vocês intervirem aqui, nós vamos atacar Israel novamente.
Obviamente que o Irã não tem mais a capacidade que tinha há alguns meses atrás, depois da visita do B2, como você bem disse, mas sobretudo por conta dos ataques israelenses anteriores à passagem do B2 lá em Israel, que foi mais no sentido de acabar com o programa nuclear iraniano, né? Quem fez o trabalho de simplesmente colocar o Irã de joelhos, militarmente falando, foi Israel. Mesmo assim, eles estão ameaçando esses ataques. Agora a gente precisa ver qual será a reação do presidente americano. Esperamos que isso não aconteça, mas se mais pessoas, né, se manifestantes ali morrerem nas próximas horas, porque hoje e amanhã devem ser os dias com maior participação do público nessas manifestações, qual será a resposta americana? O presidente Trump, ele faz uma medida importante ao traçar essa linha, mas ele precisa agora, ele mesmo, respeitar a linha que ele mesmo traçou, não é mesmo? Então a gente precisa acompanhar isso. Esse final de semana deve contar com a adesão de mais cidades, inclusive. Isso porque, Geisiane, e complementando aqui as informações, a oposição iraniana ela é muito dividida. Em setores, envolvendo questões religiosas também, não somente políticas. Mas, nas últimas horas, grupos que ainda não haviam aderido às manifestações começaram a convocar as pessoas. Então, isso pode ganhar força. Inclusive, agora à noite, um grupo de mulheres foi na frente de um edifício do regime que faz o controle civil, se as mulheres usam, não é, o hijab, enfim, e elas tiraram o véu na frente desse edifício. Graças a Deus nenhum incidente maior aconteceu ali, então as pessoas estão ganhando coragem, faltou dinheiro no bolso e as pessoas saíram às ruas do Irã, Geisiane. Kleber, ainda sobre esse assunto, eu quero te ouvir um pouquinho mais a respeito do Donald Trump, porque aqui no Brasil a imprensa já tenta colocar a culpa do Trump em relação a essa crise por conta de uma medida tomada em 2018, em relação ao Irã, da América, em relação ao Irã, em relação àquele acordo nuclear internacional, enfim, uma taxação, uma sanção ali em cima do Irã, medida tomada pela gestão do Donald Trump. Então já tem aí esse cheirinho de militância contra o Donald Trump na imprensa. Quero te perguntar se esse cheirinho também já está aí na imprensa internacional, tendo em vista também as últimas ações, né? A defesa ali do Hamas em relação à imprensa, a defesa do regime do Nicolás Maduro, quando viu aí esse confronto com os Estados Unidos. Enfim, quero te ouvir a respeito dessa questão. Não, Geisiane, eu acho que a mídia nacional aí do Brasil, o consórcio, né, como diz o nosso colega aqui, o Fiuza, perdeu completamente o pudor e está avançando em questões ideológicas sem levar em questão os fatos. Na mídia internacional existe sim uma preocupação de que o Irã ali é um barril de pólvora pronto para explodir, não é? E ninguém sabe as consequências do que pode acontecer. Agora, colocar a culpa na primeira gestão Trump de 2018 é realmente um pouco leviano. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas, a esses militantes, Geisiane, onde eles estavam quando nós tivemos um assassinato de uma mulher simplesmente porque ela não usou um véu na rua. Quer dizer, aí não tinha militância, aí era a culpa do Trump também? Acredito que não. Então, estou citando apenas um episódio, porque eu não vi uma reação das feministas à época quando isso aconteceu, e do mesmo jeito que não está acontecendo agora. 6 pessoas já morreram. Qual a diferença de presos políticos da Venezuela, por exemplo, como o governador Alfredo Dias, que morreu recentemente, e essas pessoas lá no Irã que morreram pelo simples fato de estarem protestando contra o regime? Não há muita diferença. Um morreu no presídio do regime, outros morreram nas ruas, mas no final, o cerne da questão é a mesma coisa. Vocês mencionaram agora há pouco o Clesão. Preciso mencionar novamente o Clesão? Diante de tudo que está acontecendo no Brasil, a gente vê essas semelhanças. Então, Geisiane, colocar a culpa no presidente Trump dessa crise financeira que o Irã vive é apenas peça de propaganda e de ideologia, e não tem o menor sentido fazer isso, até porque Joe Biden foi o presidente, não é, durante 4 anos, e ali também não é que a questão econômica do Irã tenha melhorado muito. Então, nesse cenário, é mais tentar procurar aquela coisa, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, mas por enquanto eu estou vendo isso reverberar mais no Brasil e um pouco menos fora na mídia internacional, Geisiane.